Olá, me chamo Adriano Pereira, sou eletrotécnico formado pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Rio Grande. Sou estagiário do Laboratório de Comandos Elétricos, do curso de Eletrotécnica, e estudante do curso de Automação Industrial, atualmente no terceiro semestre pelo campus Rio Grande também. Nessa aula de hoje, vou falar um pouco mais a respeito sobre alguns termos básicos de eletricidade que são utilizados em inglês e muito encontrados no mercado de trabalho, assim como na indústria. O nome dessa aula é Basic Electricity Terms. Alguns termos importantes para que possamos ter em mente, para que possamos fixar, seriam esses professional terms. Temos aí no slide Technician, Electrotechnic e Electrical Motor. Esses nomes eles são bem fáceis de se subentender o que eles significam. E até, inclusive, tem uma imagem aí para poder ajudar a fixar e ficar mais fácil de se compreender. Como vemos no slide a seguir, Technician significa técnico e Electrotechnician seria a profissão, certo? Electrotechnic, eletrotécnica em inglês. Motor elétrico, como mostra na imagem, tem duas maneiras de se chamar em inglês: Electric Motor e Electric Engine. No próximo slide, vamos mostrar um pouco algumas grandezas elétricas. Podemos notar o triângulo das grandezas, relacionando tensão, resistência e corrente, e o outro triângulo relacionando potência, tensão e corrente elétrica. Então, é bem fácil de notar que os termos ao lado estão se referindo aos termos do triângulo. Temos voltage, electrical current, electric power e resistance, perdão. E então bem fácil de se subentender. Voltage é tensão elétrica, electrical current, corrente elétrica, electric power, potência elétrica e resistance seria resistência elétrica. Outros termos que também são utilizados, certo? Como vemos nesse slide a seguir. Impedance, impedância, resistor, capacitor, multimeter, magnetismo e magnetic field, com suas traduções e significados ao lado. Continuando alguns outros termos: capacitance, electrostatic discharge, electric field, clamp matter, switch, circuit breaker, com suas traduções aos lados. Notar ali que switch, que é botão, serve tanto para botão quanto para chave, quanto para interruptor também. Circuit breaker, disjuntor. Notar também que a palavra field se refere a campo. Então, magnetic field, ou electric field, campo magnético e campo elétrico. Agora, alguns termos importantes relacionados ao triângulo das potências. Então, para quem estuda eletrotécnica ou cursos afins dessa área, conhece muito bem o triângulo das potências em português. E temos apparent power, que seria a potência aparente. Reactive power, a potência reativa. E temos para a potência ativa três termos que são utilizados: active power, real power e true power. Temos aqui na sequência dois tipos de ligações, conhecidas como ligação triângulo e ligação estrela, que são chamadas de ligação delta e ligação star. Delta, star. Algumas partes da contatora que são importantes também de sabermos, né?
conforme tem nessa lista aí, com suas traduções e seus significados ao lado. Coil, a bobina. Magnetic core, núcleo magnético. Power contacts, contatos de força. Auxiliary contacts, contatos auxiliares. Uma coisa interessante, só para corrigir aqui, tá? Que o Office ele traduziu automático para o português, mas é magnetic, que nem estava no slide anterior. E interessante que quando nós falamos sobre um contato normalmente fechado ou normalmente aberto, em português utilizamos NA para normalmente aberto e NF para normalmente fechado. Em inglês, os termos são normally open e normally closed. E é muito comum encontrarmos nos equipamentos, nas contadoras, ao invés de NA, encontramos NO, que é normally open. E ao invés de NC, encontramos de NF, encontramos NC, que é normally closed. A seguir, outros termos importantes também da contadora. Temos force, control. Muito se fala na profissão eletricista força e controle, né? Force e control. Outras expressões importantes, quando queremos falar sobre ligar uma contadora, uma chave, alguma coisa assim, um equipamento assim. Switch on, turn on, para ligar, ou então para desligar. Switch off, ou então turn off. Para falarmos energizado, energized. E para falarmos quadro de comando, control board. Também vamos falar um pouco a respeito sobre os cabos elétricos. A respeito dos cabos elétricos, em termos relacionados a essa parte, de cabos, condutores, fios, as duas informações ali sobre force e control já foram faladas a respeito. E temos aqui phase, para condutor fase, neutral, para condutor neutro. Temos aqui round, para condutor grounding, para aterramento. Cable, utilizado para tanto cabo quanto para fio. Wire, para fio ou para fiação. Section, para seção. E insulation, para isolação. Algumas placas importantes para se ter cuidado. Tags to be careful. A palavra tag significa placa. Keep safe away, mantenha a distância segura. Warning, aviso. Danger, perigo. Dangerous, perigoso. E shock risk, para risco de choque. Então, de maneira bem resumida, esta é a nossa aula a respeito dos termos relacionados à eletricidade, à eletrotécnica em inglês. Thank you all for your attention. Muito obrigado a todos, obrigado por ter assistido esse vídeo e essa aula até o final.